Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de algo aí que a maioria dos animais, né, tem. Sim, a maioria. Impossível. Nunca teve. Na verdade, tem casos de animais que nunca tiveram, né? Que, na verdade, nós vamos falar hoje um pouco mais aprofundado das doenças do carrapato, tá? Que são doenças que o carrapato transmite para o cão quando pica ele. Então, existe o paciente que nunca teve e que nunca vai ter? Sim. É aquele paciente que, desde pequeno, quando você compra ou você adota, é lógico que, no caso, não tirando também isso do canil, por exemplo, mas no caso de um filhote que você adota, se você não sabe o histórico, pode ser que ele tenha pego o carrapato ali da mãe, a mãe tinha carrapato quando estava amamentando e acabou pegando no filhote, né? Já no caso do canil, geralmente eles tendem, né, na teoria e muitos na prática também, a ter esse controle dos ectoparasitas, que é pulga e carrapato, tá? Então, naquele cão que você comprou, que você sabe da idoneidade do canil, e você mantém o tratamento certo para não pegar o carrapato, que na verdade é o quê? É bem simples, é a utilização de antipulga. E aí é de acordo com cada marca. Existem vários tipos, várias marcas. Tem os que você dá por via oral, tem os que você passa na nuca, tem os que você usa em forma de coleira, né? Antigamente era utilizado uma injeção, né? Hoje já saiu de moda de uso, porque não é uma medicação tão usual, né, para esse tipo de problema. Então, assim, existe sim o cão que nunca teve e que nunca vai ter. Isso depende, lógico, da sorte. Às vezes você adota um cão que era de rua e que nunca teve, tá? Mas aí você tem que dar a procedência dos cuidados em casa. E sempre está passando o remédio antipulga para que ele não contraia o carrapato, né? Então, assim, é uma doença que é conhecida como as hemoparasitoses. Existem várias, pelo menos 7 tipos de micro-organismos que podem causar a doença, né? Dentre elas, bactérias e protozoários. A mais comum de todas as hemoparasitoses é a erliquiose, que é um tipo de bactéria que entra na corrente sanguínea do cão quando ele é picado pelo carrapato e pode causar uma série de alterações aí, no organismo desse paciente. Quando que você percebe? O que pode ser um indício, por exemplo, da doença do carrapato? Seu cãozinho de repente ele está normal e de repente ele começa a ficar mais quieto, mais apático, não quer comer direito, ou até come, mas não quer comer a ração, só aceita se você der algum petisco ou até mesmo comida. Ele pode ter febre, ele pode emagrecer, ele pode começar a ter vômito e diarreia, e muitas vezes tem a presença de sangue também. Ele pode urinar sangue. Às vezes você acha que é algum problema urinário, né, uma infecção de urina, e não é necessariamente isso. Às vezes ele está perdendo sangue pela urina. Ele pode ter muito sangramento nasal, tá? É um sangramento que você pode pôr o que você quiser, pode tentar estancar com um algodão, passar gelo, que acaba não passando tão facilmente, a não ser que ele seja medicado, né, no veterinário. Então, assim, são alguns detalhes que, se você perceber no seu cão, você tem que procurar um veterinário imediatamente, porque aí ele vai examinar, ver se tem febre, se a mucosa, né, se está muito pálida, é uma coisa também característica da doença. São animais que pode, de repente, estar andando normal e começa a mancar ou sentir muita fraqueza também. Então, todos esses detalhes que você perceber, tem que levar imediatamente ao veterinário. O veterinário vai fazer os exames necessários para descobrir e tentar fechar o diagnóstico. É lógico que é uma doença que parece com muitas outras que não são infecciosas, né? Pode parecer com tumor ou qualquer outra coisa, mas o veterinário vai ter os instrumentos, né, necessários para tentar fechar o diagnóstico e ver qual o tipo da hemoparasitose que o paciente tem. E, de acordo com isso, ele vai traçar a metodologia do tratamento, né? Ele vai entrar com antibiótico, em alguns casos precisa de transfusão sanguínea, porque a doença em si, ela pode causar anemia, pode causar queda de plaqueta, e
a plaqueta baixa pode fazer com que esse paciente tenha os sangramentos espontâneos, que nem o caso do paciente que começa a sangrar o nariz do nada. Do nada ele está bem assim, né? Teoricamente ele não está bem, porque para ele chegar nesse ponto, basicamente as plaquetas já estão bem baixas. E aí começa a ter sangramento em gengiva. Às vezes você acha que é uma doença, por exemplo, periodontal, que ele está com cálculo dentário. E, na verdade, não é isso. Às vezes ele começa a sangrar porque não tem plaqueta. E aí você precisa também levar ao veterinário. É lógico que não é aquele sangramento, eu olhei, meu cachorro tem tártaro na boca. E de vez em quando eu vejo que um dentinho acaba sangrando. Isso não, tá? Lógico que aí você não tem que lembrar da hemoparasitose, mas sim de cuidar da higiene bucal dele, levar sim no veterinário para tratar o tártaro, tá? Mas tomar cuidado, sempre estar reparando. Outra coisa que é bem comum, na parte da barriguinha, apareceu uns hematomas, uns roxos, do nada. De repente começa a aparecer vários pontinhos roxos na barriga, ou às vezes um hematoma grande mesmo. É um indício de que esse paciente pode ter a doença do carrapato, e aí você precisa correr, porque dependendo do paciente a gente consegue sim estabilizar o quadro e curar o animal, e dependendo do paciente não. Então, o quanto antes você socorrer seu filho aí de 4 patas, maior a chance dele se recuperar e sair dessa, né? Tem alguns casos da transfusão, de internação, e às vezes uma transfusão só não é necessária, então depende muito. São vários tipos, eles se manifestam de várias formas, depende de cada indivíduo. E a prevenção disso tudo é passar antipulga, tá? Porque todo antipulga é carrapaticida também, né? Acaba matando o carrapato. Manter isso sempre em ordem, que seja de mês em mês, ou que seja a cada 3 meses, ou a cada 8 meses, que é mais ou menos o período dos produtos que tem aí no mercado. Nossa, eu estava aqui observando a doutora falando, às vezes você vê a pessoa assim, ele está com carrapato, não imagina que pode causar. Sim, e pode levar a óbito, tá? Parece que não. Muitas vezes o paciente chega para mim e só chega com febre. Ele está estranho, hoje está meio amuado, mas ele comeu, ele não vomitou, ele não teve diarreia, ele está fazendo xixi normal, e ele chega aqui para mim com febre. A febre ou é indício de uma infecção ou uma inflamação muito grande. E aí você acaba coletando sangue, às vezes não tem nem sinal ainda no exame de sangue, por exemplo, de anemia, ou de uma queda de plaqueta, ou de uma leucocitose, que é um aumento das células de defesa. Não tem nenhum indício disso. Mas como eu desconfio e pergunto o histórico, ele já teve carrapato alguma vez? Sim, já teve. Então vamos fazer uma sorologia, que é um teste rápido. Na maioria das vezes dá positivo, né? Se o paciente realmente tem. Lógico que tem o falso negativo? Tem. Depende de quanto tempo ele teve, aí a exposição com o agente, enfim. Mas na maioria das vezes acaba dando positivo. E aí você consegue tratar. Lógico que você precisa de outros exames para entrar com tratamento nesse paciente. Então é um paciente que veio e está bem no início da doença. Você já percebeu e trouxe. E tem pacientes que são muito resistentes. Eles vão decaindo aos poucos, e aí quando você percebe já está tarde demais, ou está muito grave a situação desse paciente. Então é aquele paciente que requer muito mais cuidado, muito mais atenção, talvez tenha que ficar internado e fazer uma série de procedimentos. Então o melhor é prevenir. Sempre, né? A gente fala isso na medicina humana. Acontece bastante, embora não seja o ideal ainda, mas a gente tenta trazer isso para a veterinária, porque a prevenção é tudo, né? Se você previne, você está, na verdade, diminuindo muitos problemas que você pode ter lá na frente, sem contar a parte financeira, mas assim, muito mais do que isso, a vida do seu filho de 4 patas, né? Se a gente previne, a gente remedia muita coisa. Parabéns, doutora, sempre assim nos ajudando. Eu falo que a cada dia eu estou aprendendo mais, né? Venho gravar e, por fim, estou aprendendo mais com os cachorros. E Pet Lente agora com centro cirúrgico. E isso, a gente já está com o centro cirúrgico já faz, acho que uns 3 meses, né? Então, a gente está fazendo o procedimento cirúrgico, seja ele qual for. A gente tem alguns veterinários parceiros também, né? Que nos ajudam em algumas coisas. Então, se você precisar de qualquer procedimento cirúrgico, seja eletivo ou não, pode contar conosco. Então, fica a dica aí da nossa querida Pet Lente.